Olá pessoal, prazer poder falar com vocês aqui pelas ondas da Rádio Módulo FM para esclarecer muitas dúvidas sobre as eleições. Eu sei que você que está aí do outro lado tem muitas dúvidas, né? Como que vai funcionar as eleições neste ano de 2018? Um pouco confusa, aí nós viemos conversar com a doutora Elisa Marco Antônio, juíza eleitoral da 211ª Zona Eleitoral. E aí a gente quer saber, né, doutora Elisa, qual o papel da Justiça Eleitoral? Boa tarde a todos os ouvintes. É um canal muito oportuno. A gente está podendo falar sobre as eleições, aproximar de todos os interessados, todo mundo que vai participar das eleições, dos eleitores, esclarecer algumas dúvidas que às vezes as pessoas nem sabem que existem essas dúvidas, mas elas existem sim. Então a gente está aqui para poder levar um pouco desse conhecimento da Justiça Eleitoral. E referente à zona eleitoral? Sim, a 211ª Zona Eleitoral, ou seja, a nossa, é composta por 4 municípios, né? Dentre deles, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Patrocínio e Serra do Salitre. É um número expressivo de eleitores da nossa zona. Então, demanda um trabalho bastante complexo, tem que ter logística, visibilidade dos problemas que podem vir a ocorrer, enfim. Mas nós estamos trabalhando toda nesse sentido. E a missão da Justiça Eleitoral é justamente garantir um processo eleitoral legítimo e o exercício de voto e de quem está sendo votado. Esse é o nosso papel, deixar tudo conforme a Constituição nos prega. Agora, doutor, esse ano está um pouco confuso, né? São muitos candidatos, muitos números. Vale aquela colinha eleitoral? Sim, Dalila, essa é uma questão muito importante de ser trazida aqui ao nosso diálogo. Essa colinha vale sim, e nós, a Justiça Eleitoral, recomendamos que se faça aquela colinha em branco, ou seja, a própria Justiça Eleitoral vai fornecer a todos os eleitores a nossa colinha. A nossa colinha vem com todos os candidatos e os dígitos em branco. Por que ela é importante? Porque, olha só, veja bem, são tantos os candidatos e tantos os dígitos, nós contamos hoje com 19 dígitos, que é a soma de todos os dígitos de todos os candidatos. Então, a gente precisa sim ter aquela colinha. E é interessante que a gente faça isso bem antes das eleições. Hoje, nós estamos passando, a nossa atual conjuntura é um momento de transição da ética dos nossos candidatos, dos nossos governantes, dos nossos legisladores, enfim. E o papel do eleitor é muito importante para que ele faça parte dessa transição, que ele não se omita. Ele vote sim consciente, criterioso e sabendo que ele faz parte da transformação, né? Eu acho que é bom a gente levar isso ao conhecimento. Agora, tem muitas pessoas, a gente escuta muito pelas ruas, eu não vou votar, depois eu passo por lá, pago uma taxa e pronto, está tudo certo. E esse dinheiro, essa taxa que as pessoas pagam e não votam? Sim. Tem 2 pontos que eu acredito que sejam muito importantes nessa assertiva desses eleitores. Primeiramente, eu acho que se o eleitor quiser fazer esse tipo de ato, ou seja, ou se tiver o viés de protesto ou descaso, ele tem que pensar 2 vezes. Primeiro, essa multa que está no valor de 3,51 centavos, R$ 3,51, vai para o fundo partidário. Então, talvez não seja essa a finalidade que ele busca com isso. E, por outro viés, é a chance dele mudar a própria coisa pública que ele está inserido. Né? Não é se omitindo que ele vai mudar as coisas, porque a omissão só serve àquele dirigente, aquele gestor público ou aquele legislador que não se pauta pela ética. Assim como Aristóteles falava, apenas ao corrupto serve a omissão. Então nós não devemos nos omitir. Se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer uma gestão diferente dos nossos candidatos. Agora, em relação aos sistemas eleitorais, como que vai funcionar? Sim. Antes de entrar nos sistemas eleitorais, eu queria fazer um adendo aqui a respeito dos nossos candidatos. Eleitores, nós temos hoje uma eleição diferenciada por conta que nós temos 2 senadores, 2 vagas para senadores, e esse é o diferencial que temos, né? E é importante a gente também assimilar como que é a colinha.
como é que ela começa, como é que ela finaliza e alguns dados do voto. Por exemplo, a gente sempre começa com um deputado federal com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual com 5 dígitos. Depois, a primeira vaga para senador com 3 dígitos. A segunda vaga para senador com mais 3 dígitos. Governador com 2 dígitos. E o executivo, que é o presidente com 2 dígitos. Então, essa é a sequência. A gente tem mais ou menos isso em mente. A gente se identifica mais com as eleições e com o que a gente quer, né? Agora tem aquele candidato que chega já com a colinha já pronta, né? Tem esse candidato que já chega com a colinha pronta. Nós recomendamos que se busque essa colinha que nós vamos deixar aqui no Fórum na entrada e vamos deixar também no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, vamos deixar em outras repartições, no Correio, em outras repartições públicas para que as pessoas possam passar lá e levar e começar a preencher de acordo com o que eles foram definidos, o que eles querem, os candidatos que vão representá-los nas eleições. Então, recomenda-se que busque essa colinha em branco e se preencha corretamente. Agora, o sistema está preparado, o sistema eleitoral? O sistema eleitoral está preparado. E um viés importante para que a gente possa escolher os candidatos, primeiro, o critério. Hoje em dia, a internet trouxe várias facilidades para nós e, dentre elas, a comunicação, liberdade de expressão e o volume de trabalho. Então, de trabalho, assim, de comunicação. Então, nós temos a oportunidade de pesquisar muito sobre o candidato. Então, eu recomendo que se pesquise muito o candidato, que siga as entrevistas em que eles estejam participando, que vejam quais são os objetivos. Por exemplo, se aquele objetivo dele é inalcançável, porque às vezes dá alguma promessa, mas de um objetivo que é inalcançável, tanto na prática como financeiramente. Então, observar naquele que tem realmente propriedade do que está falando, né, para te representar. Isso é muito importante. E lembrar que não é só o voto que é importante. Seguir o candidato em que você votou e logrou êxito na sua gestão, segui-lo, e seguir também aquele que talvez você não tenha votado, mas tenha ganhado, mas sob a sua gestão. Você pode acompanhar ele nas audiências públicas, né, quando, por exemplo, participar do legislativo, nos sites da transparência do governo, do executivo, enfim, você pode segui-lo e fazer questionamentos, sim. Então, esse é muito importante. Mas, Dalila, me dando liberdade de a gente voltar, então, ao sistema, a gente tem um sistema legislativo composto agora nas eleições sobre os deputados federais e estaduais, o sistema proporcional e o sistema majoritário. O sistema majoritário são direcionados tanto para o presidente, para o governador e para os senadores. Quem receber mais votos ganha. É o sistema majoritário. É simples essa conta. Mas agora nós temos também os deputados, que é o sistema proporcional. Ele é diferenciado, porque o que se pretende resguardar aí com os legislativos do executivo, aliás, dos deputados federais e estaduais, e quando a gente tem eleição municipal dos vereadores, as minorias podendo falar. E esse sistema que o Brasil adotou, você vota primeiro no partido. Então, assim, o partido, em regra, tem só 2 números. Começa com 10 e vai até... São 35 partidos, né, cadastrados. Então, você pode votar apenas na legenda que é no partido, ou seja, você está escolhendo qual o partido ou coligação que te quer representar, né? Ou você pode fazer o voto nominal do deputado federal e estadual. Ou seja, dentre daqueles do partido, eu quero ser representado por fulano, por ciclano, por beltrano. Então, tem essas 2 possibilidades quando ser deputado. Ou você pode votar no deputado que você quer, ou apenas no partido. Não sei se eu me fiz entender, Dalila. Não. Sim. E aí a gente tem 2 coeficientes para chegar ao número do deputado. Primeiro, a gente calcula o coeficiente eleitoral. Você computa todos os votos no partido e depois faz a proporção que ele tem de cadeira. Por exemplo, se eu tive 100 mil votos, eu consegui, vamos falar, 10% das cadeiras para deputado federal ou estadual. Depois disso, eu calculo o coeficiente partidário para saber quantos candidatos eu vou poder colocar dentro do meu partido que logrou êxito. Então, às vezes, o candidato de um partido, deputado federal, estadual, não teve a maioria dos votos nas eleições de forma geral, mas ele pode sim ser eleito dessa forma.
É uma conta, complexa. É uma conta complexa, né? Sim, é uma conta complexa. Em outra oportunidade a gente pode vir falar mais só sobre isso. É complexo, sim. Mas é bom que as pessoas estejam atentas a todas estas informações, né? São informações importantes e decisivas para um país, né? Sim, são informações muito importantes. Até para os operadores de direito, às vezes, não se faz tão fácil de compreensão assim. Mas faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa Constituição e a gente tem que se apropriar de tudo que é posto para nos governar. Então, eu acredito que a gente tem que saber isso, sim. Agora, em relação à situação na justiça desses candidatos, tem algum portal, alguma disponibilidade para que as pessoas estejam visitando e olhando realmente como está a situação jurídica desse candidato? Sim, no próprio site do TRE e do TSE, a depender, né, do candidato, se ele é do âmbito estadual ou federal, nacional, você pode fazer uma pesquisa no nome dele, tem portal, sim. Principalmente a Justiça Eleitoral prima pela transparência. Então, você pode sim estar lá e fazer a pesquisa do perfil do candidato. Que também é muito importante na hora de fazer a escolha, né, doutora? Sim, é muito importante, principalmente, por exemplo, se tem os antecedentes dele, criminais eleitorais, os criminais comuns, para se saber, né, quais foram os atos anteriores dele e se tiveram consequências criminais. É muito importante. Agora, em relação aos votos nulo, voto em branco. Esse é um tema bastante interessante, porque o voto nulo, ele foi percebido nas eleições das cédulas escritas. Por quê? Às vezes as pessoas, ao escrever o número, escreviam códigos ou gráficos indecifráveis. E aí, nisso, se anulava aquele voto, né? Hoje em dia, com o voto das urnas, você pode votar, sim, nulo, mas você tem que digitar, em regra, ou 00 ou 99. Ou seja, é um número que não se dirige a nenhum partido ou coligação ou candidato. Tem que ficar muito esperto com isso, porque às vezes você vai digitar qualquer número, com isso você vota um candidato que você não queira. Então, a gente recomenda que se vote ou 0099, ou se votar outro número, que observe o resultado daquilo antes de dar o confirma. Só finalizando. Sim. Eles não são válidos, eles não computam para o valor final dos votos. Isso é muito importante, porque antigamente, antes da Constituição de 88, eles eram computados para o coeficiente eleitoral das eleições proporcionais, que eram os deputados e vereadores. Depois de 88, houve uma discussão por uma década mais ou menos, mas hoje não se computa, não existe mais isso. Tá? E o voto em branco, eu até trouxe aqui para te mostrar, Dalila. Sim. É uma oportunidade que a gente tem, é uma opção de voto, e aqui, e tem o voto em branco, tem a tecla do voto em branco, é só apertar branco e confirma. Depois a gente pode fazer uma simulação, né, com números fictícios, né? Podemos sim. Agora, o aplicativo e o e-título. Sim. Só para lembrar, o eleitor tem até o dia, 10 dias antes, antevéspera das eleições, para requerer a segunda via do título de eleitor, se ele tiver tudo ok com a Justiça Eleitoral. Mas ele pode evitar isso. Ele pode baixar o e-título, que é um novo programa, é um app, ou seja, é uma ferramenta que a modernidade nos trouxe. Então ele pode baixar esse e-título, se tiver Android, ele vai baixar no Google Play, ou se ele tiver o smartphone do iOS, ele pode baixar no App Store. Agora, em relação ao voto em trânsito. Sim. O voto em trânsito é um meio disponibilizado para se garantir o voto daqueles que não vão estar na cidade da zona eleitoral que eles pertencem. Por exemplo, eu vou viajar para Belo Horizonte ou para uma cidade de no mínimo 100 mil eleitores. Eu posso exercer meu direito de voto, mas tem condições. Eu deveria ter requerido isso até o dia 23 de agosto. Eu só posso exercê-lo nas capitais e nas cidades com mais de 100 mil eleitores. E se eu tiver no meu próprio estado, da minha zona eleitoral, eu voto em todos os candidatos. Se eu tiver em outro estado, por exemplo, Rio, vamos supor que eu esteja no Rio, eu vou poder votar só no presidente. Tem esse detalhe. E também tem o voto
no exterior. Aquele que tem um título eleitoral já cadastrado no exterior, posso votar, mas só para presidente. Ah, bacana. Então é outra dúvida também, né, que as pessoas podem ter. Sim, são várias as dúvidas, né? Uhum. E a questão da justificativa do voto? Tem um requerimento próprio das eleições, independente de onde você estiver, você vai poder requerer e preencher e justificar a sua, né, que você não esteve presente, a possibilidade do voto. E você também pode fazer isso em até 60 dias depois das eleições. Sim. A gente deixa os microfones da Rádio Módulo FM aberta para que assim você possa fazer suas considerações finais e alguma outra explicação que esteja dentro das eleições. Uma questão interessante de se lembrar aqui é a biometria. Sim. É uma modernidade também da Justiça Eleitoral, com previsão, salvo engano, de até 2023, todas as zonas eleitorais estejam com reconhecimento biométrico dos seus eleitores. Ou seja, hoje os eleitores são reconhecidos pelos SUS digitais e por foto. E isso garante a maior licitude na votação e um reconhecimento mais legítimo do eleitor. Então, veda o voto em duplicidade, traz essa segurança. No dia das eleições, quem baixar o app do e-título e já for biometrizado, ele vai ser reconhecido pela pinça, que é o dedo polegar e o indicador, e por foto. E nesse dia, se ele comparecer com esse app, ele não vai precisar, em regra, de um documento de identidade, porque ele já tem foto. No dia mesmo da votação, o candidato, como ele deve se proceder, por exemplo? O candidato tem que votar e ir embora para casa, né? Porque é vedado a boca de urna. Então, qualquer coisa que ele possa fazer, assim, é complicado. Não pode ficar ali, por exemplo, cumprimentando as pessoas e tal, para não dar a entender que está fazendo a boca de urna. Isso é totalmente vedado, né, Dalila? Agora, a justiça está atenta a isso também, né? Então, não adianta disfarçar, não vai resolver muito não, né? Justamente não vai disfarçar porque os opositores não vão deixar, né? Além de tudo, nós temos fiscais, o próprio pessoal da Justiça Eleitoral, os mesários, secretários, estão treinados para isso. Então, a gente espera que haja o respeito e, se não houver, as medidas serão tomadas. Doutora, a gente queria simular, né, uma possível votação. Seria possível nessa urna? Sim, esse aparelho é o scanner, que ele vai gerar as mídias, o resultado da votação, o boletim de urna, para depois a gente já fixar todo o material e voltar para a gente poder fazer a aferição dos votos. Esse é o primeiro ato que a gente tem no dia, a impressão da zerésima. Isso confirma que não existe nenhum dado incluso na nossa urna eletrônica. Nós temos também para falar sobre a segurança da urna. Eu vou te convidar para vir numa outra oportunidade, mas a gente já deixa aqui de antemão que as nossas eleições são as mais seguras do mundo. Nossas eleições são as mais modernas e o nosso ambiente eletrônico tem uma série de atos que nos assegura. Por exemplo, ele é criptografado por mais de 23 programas que vedam a cópia por hackers. E ele funciona no dia online, não é, aliás, offline, não é online. Então não tem como ter uma invasão do dia. Com essa impressão da zerésima, a gente vê que não tem nenhum tipo de inserção de informação nela. Então ela está zerada. A partir do momento da votação dos eleitores, é que ela vai ser preenchida. É como se fosse um caderno em branco. Então, aí depois disso, a gente vai se garantir que tudo que está ali é o correto. Isso é muito importante. Então, inclusive, a preparação, esses estudos é feitos com próprios hackers, que eles vão testando, tentando invadir os 23 programas e não conseguem. Eles mesmos. Então, assim, é muito, muito seguro. Então as pessoas podem votar com segurança, podem escolher os seus candidatos e fazer valer o seu voto. Com certeza. Elas devem. Nós devemos lutar pelo nosso futuro, pela nossa qualidade de vida, por quem nos representa, porque o que está aqui tudo é nosso, não são deles, né? E a gente tem que colocar ali o melhor. Nosso voto tem que ser criterioso e eu agradeço muito essa oportunidade, Dalila. Doutora, muito obrigada pela participação na Rádio Módulo FM. Prazer sempre falar com você. Prazer e até mais. Muito obrigada, gente. Um abraço.